Louvado seja Deus. Agora, irmãos, vamos abrir a palavra do Senhor na primeira carta de Pedro, capítulo 1. A nossa última mensagem, conferindo sobre o tema Sede santos, porque eu sou santo. Já tenho dito aos irmãos da importância deste tema. Importante porque o próprio Deus, sendo santo, compartilhou a sua santidade conosco, trabalha em nós, desde a salvação, a posição de santificados, para também sermos progressivamente santos, a glorificar o Senhor, como vimos hoje na doutrina da santificação. E agora, nesta última mensagem, eu quero trabalhar com os irmãos esta passagem que até já foi lida, já ganhamos aqui algum tempo para isso. Vou ler de novo, mas já dizer que tem sido lida durante esses dias, e acredito que esta passagem talvez ela captura muito bem ao que seria a santidade na prática. Então, 1 de Pedro, capítulo 1, a partir do versículo 13, eu vou ler na versão corrigida, talvez vai ficar um pouquinho diferente para ler, mas não tem problema não. Depois eu vou intercalar com a versão atualizada, porque estou aberto também aqui com a versão atualizada, e a gente vai trabalhando as palavras, as frases. Mas agora eu vou ler a 1 de Pedro, capítulo 1, versículo 13. Vamos, nesse momento, até o verso 17. Tendo tempo, a gente vai seguir um pouquinho, considerando mais 2 versículos, talvez 3, não sei. Mas eu acho que até o 17 vai ser, então, de contento. 1 de Pedro, capítulo 1, versículo 13, diz: portanto, cingindo os lombos do vosso entendimento, sede sóbrios e esperai inteiramente na graça que se vos ofereceu na revelação de Jesus Cristo. Como filhos obedientes, não vos conformando com as concupiscências que antes havia em vossa ignorância, mas como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver, porque está escrito: sede santos, porque eu sou santo. E se invocais por Pai aquele que, sem acepção de pessoas, julga segundo a obra de cada um, andai em temor durante o tempo da vossa peregrinação. Amém, irmãos. Louvado seja Deus por sua palavra poderosa e santa, e que agora o Espírito do Senhor possa então agir em nossos corações, em nossas vidas. A santificação, sendo um processo, é da vontade de Deus. O apóstolo Paulo claramente, irmãos, falou sobre isso em um contexto específico, sobre a santificação na vida da igreja de aos Tessalonicenses, no capítulo 4. É da vontade de Deus a nossa santificação. A pergunta que devemos fazer é: por que às vezes é tão difícil? Por que às vezes parece que não damos conta? Por que às vezes parece que queremos até desistir, abandonar, cruzar os braços e deixar com que a vida nos leve a sabor da nossa própria ignorância, muitas vezes pecaminosidade e duro coração? A carta do apóstolo Pedro, irmãos, foi uma carta escrita em um tempo de muita perseguição para a igreja. Os comentaristas afirmam que esta carta foi escrita por volta do ano 63, 64 da era cristã, e se de fato essa carta foi escrita neste momento, os cristãos estavam sendo perseguidos em todo o Império Romano. Um imperador chamado Nero era o imperador da ocasião, e este imperador odiava os cristãos, e ele tinha como meta, de fato, fazer com que os cristãos se curvassem ao Império Romano, sobretudo reconhecendo o César, no caso Nero, sendo então uma divindade. Então o apóstolo Pedro, escrevendo esta carta, ele tem como objetivo exortar aos irmãos que muitos estão dispersos pela Ásia Menor, e você vai ver isso no capítulo 1, inclusive ele até cita algumas províncias pela qual essa carta deveria ser lida,
Então ele escreve para estes irmãos, porque esses irmãos estão ao ponto de se desesperar. Inclusive ele diz isso, mas eles não deveriam se desesperar, mas pelo contrário, aguardar a revelação do Senhor Jesus Cristo, pelo qual ele já vivia nessa expectativa da iminência da volta do Salvador, e enquanto Jesus não voltasse, ele chama os seus leitores de peregrinos, de pessoas que estão no mundo, mas não pertencem a este mundo, são viajantes, são aqueles que estão aqui representando ao Senhor, mas não pertencem então a esta terra, a este mundo, a esta dimensão, mas são celestiais. Então, a mensagem de Pedro, quando ele fala sobre a santidade do povo de Deus, ou serem santos porque Deus é santo, está contida em um aspecto de encorajamento, aonde ele vai trabalhar sobre a perspectiva da salvação. Capítulo 1, ele vai falar da salvação trinitária. O Pai, o Filho, o Espírito Santo salva o pecador. Este pecador salvo passará por perseguição mesmo, capítulo 1 vai dizer isso, mas apesar disso, o peregrino deve viver na expectativa de agradar aquele que o chamou, porque sendo ele santo, devemos ser separados santos em toda a nossa maneira de viver. Então é diante dessa perspectiva da carta, irmãos, que eu queria agora trabalhar esses versículos, à luz da nossa vida, do nosso dia a dia, do contexto em que vivemos. Não temos aí uma perseguição, como certamente esses nossos irmãos do primeiro século viviam, não temos uma perseguição como outros irmãos contemporâneos a nós também vivem, mas de certa forma precisamos nos preparar e de certa forma também já temos experimentado que este mundo que jaz no maligno, ele odeia a Jesus e odeia ao povo do Senhor Jesus Cristo. Então é dentro dessa perspectiva que você vai olhar para esse texto e dizer: meu Deus, como é que eu posso viver neste mundo que odeia ao Senhor, neste mundo que eu também vivo lutando contra o pecado, viver em santidade para a glória do Senhor. Então o meu objetivo nesta noite é que você capture essa ideia e que você, com a graça de Deus, possa ser um santo neste mundo, um peregrino santificado no Senhor, e assim vivendo para a glória do Senhor Jesus Cristo. Eu quero dividir esta porção a fins didáticos, apenas para entendermos quais são as motivações que nos deve apontar a semelhança de Cristo, sendo Ele santo, também como devemos ser santos. Então veja o versículo 13, o primeiro verso que lemos. E o versículo 13, irmãos, ele começa com uma conjunção muito interessante. Na minha versão diz portanto, mas na versão atualizada diz por isso. Não importa qual é a versão que você tem, mas a primeira palavrinha aí, ou primeira conjunção que aparece no versículo 13 é uma conjunção pela qual ele está fazendo uma conclusão. Seria como que um desdobramento de tudo que ele já tem falado. Então precisamos respirar fundo e dar um passo atrás para saber o que é que o apóstolo Pedro já falou, quando ele diz assim: portanto, ou por isso, cingindo os lombos do vosso entendimento, sede sóbrios e esperai inteiramente na graça que vos ofereceu na revelação do Senhor Jesus Cristo. E ele continua: como filhos da obediência, não vos conformando com com as concupiscências que antigamente tínhamos. Então devemos ser santos porque ele é santo. Então esta conjunção, quando ele diz portanto ou por isso, já é o desdobramento, já é a conclusão lógica de uma vida que foi alcançada pelo Senhor. E como seria esta vida alcançada pelo Senhor, irmãos? Veja comigo aí, volte um pouco, ainda no capítulo 1, veja comigo o versículo 1 e versículo 2, agora eu vou usar a versão atualizada, mas fiquem à vontade, irmãos, a acompanhar.
O texto diz: Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, aos eleitos que são forasteiros da dispersão do Ponto, Galácia, Capadócia, Ásia, Bitínia, eleitos segundo a presciência de Deus Pai em santificação do Espírito, para a obediência e a aspersão do sangue de Jesus Cristo, graça e paz vos sejam multiplicadas. Então, esta estrondosa saudação do apóstolo Pedro coloca em 2 versos o poder trinitário de Deus, o único Deus, o Deus Pai, o Deus Filho e o Deus Espírito Santo, que nos garantiu, irmãos, a base da santificação. Perceba o texto: nós fomos eleitos por Deus Pai, nós fomos escolhidos segundo a sua graça misericordiosa por causa de Deus. Não escolhemos a Deus, Ele nos escolheu por seu amor misericordioso. Aqui eu não estou tirando a condição do pecador que deve se arrepender dos seus pecados e que deve entregar sua vida a Jesus, mas o texto diz que tudo começa com Deus. O start, o início, a operação, desde a fundação do mundo, pelo seu amor revelado em Jesus Cristo, começa com Deus. Nós o amamos porque Ele nos amou primeiro. Isso é a base da santificação. Por isso que Ele nos chamou a sermos santos. Porque Ele quer que sejamos santos. Porque Ele exige que sejamos santos. Porque Ele providenciou um mediador para sermos em Cristo santificados. E Ele diz aí no versículo 2: além de Deus nos salvar, Ele também tem nos santificado. Veja o versículo 2: santificado pelo Espírito. O Espírito Santo é o agente capacitador da santificação. É Ele que nos ilumina, é Ele que nos capacita a entendimento, a luta contra o pecado, é Ele que nos dá consciência, sensibilidade espiritual, é Ele que nos abre os olhos da fé, é Ele que nos faz, irmãos, aquecer o coração quando lemos a Bíblia, é Ele que nos dá a alegria da salvação quando cantamos juntos ou em particular, é Ele que nos dá esse senso de quietude mesmo em momentos de adversidade. A Bíblia diz: o Espírito Santo nos santifica. Nos santifica para quê? Veja o versículo 2: para a obediência na aspersão do sangue de Jesus. E aqui ele traz uma linguagem litúrgica, uma linguagem do Antigo Testamento, a aspersão, a ideia de que o sangue de Cristo respingou em nós, por assim dizer, porque aqui é uma linguagem litúrgica do Antigo Testamento, para que sejamos obedientes. A ideia é por causa do sangue de Jesus que nos alcançou. Então veja, irmãos, quando a gente lê no versículo 13, por isso, ou portanto, preparem-se, que o entendimento de vocês de fato sejam como peregrinos preparados, com sobriedade, com diligência. Ele está dizendo é porque Deus lhe amou, o Espírito Santo lhe capacitou a entender o Evangelho e Jesus Cristo purificou todos os seus pecados. Esta é a base da santificação. Então, quando Deus nos chama a sermos santos, Ele está dizendo: já foi tudo preparado na salvação, por meio da fé em Jesus, da aspersão do seu sangue e pela iluminação do seu Espírito Santo. Então, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, este poder trino, por esta capacidade pela qual toca e salva o pecador, nos faz ou nos deve levar a entender o que seria de fato uma vida em santificação. De fato, irmãos, nós não damos conta. Se você for tentar fazer conforme a força da sua vontade, conforme o seu braço forte, as suas capacidades, nem eu, nem você daremos conta de sermos santos. Mas Deus o Pai, Deus o Filho, Deus o Espírito Santo tem nos dado tudo o que precisamos para vivermos em santidade. Então não há espaço para justificativas,
Não há espaço para dizer, pastor, a carne é fraca. Não há espaço para dizer, eu sou assim mesmo, é meu temperamento. Tem até uma heresia pairando por aí que diz que a pessoa já nasce com certas tendências, é o DNA da pessoa. Conversa, irmãos. É o pecado de Adão, pelo qual o apóstolo Paulo diz que devemos nos despojar do velho homem para ser revestidos do novo, em santidade e em temor do Senhor. Ele continua, irmãos, pois o texto diz, por isso ou portanto, a santificação não somente está garantida pelo Pai, pelo Filho e pelo Espírito Santo, mas a salvação também ela vai ser trabalhada em nós por causa dos desdobramentos desta salvação. A partir do versículo 3 ao versículo 5 de 1 de Pedro, o texto vai dizer, atenção, versículo 3, bendito Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua muita misericórdia nos regenerou. Esta palavra é muito importante, porque traz a ideia do novo nascimento, a doutrina do novo nascimento pela qual o Senhor Jesus Cristo disse a Nicodemos, sem qual ninguém pode ver e entrar no reino de Deus. É necessário nascer de novo, é necessário que Deus o Pai, Deus o Filho, Deus o Espírito Santo trabalhem em nós e por meio do novo nascimento venhamos a operar ou até mesmo a desenvolver em uma novidade de vida a santificação. O texto continua a dizer que após a regeneração se desenvolve uma viva esperança, mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança incorruptível, sem mácula, imarcessível, reservada nos céus para vós outros, que sois guardados pelo poder de Deus mediante a fé, para a salvação preparada para revelar-se no último tempo. Então, irmãos, o versículo 5 e o versículo 2 termina com uma ideia muito importante, que é a perspectiva do peregrino. O final do versículo 2 diz que devemos, então, estar cientes de que o sangue de Cristo nos purifica, na aspersão do sangue de Cristo. E o versículo 5 amarra a ideia do próprio Jesus operando em nós, dizendo que pela fé nós estamos preparados para andar neste mundo na perspectiva da revelação do último tempo. Então, essa ideia de santificação não deve ser um aspecto abstrato, um conceito longe, sabe, o pastor fala, a gente canta, mas eu não consigo entender. Mas nesta perspectiva de urgência, de que estamos vivendo na última hora, que estamos vivendo ao clarim, ao soar da trombeta de Deus, e que os santos se reunirão nos céus com o seu Salvador, mas enquanto isso não acontece, temos que entender que o Pai, o Filho e o Espírito Santo está trabalhando em nós a nos dar a regeneração e, consequência disso, também o poder da ressurreição, como diz o versículo 4, para que tenhamos uma herança incorruptível. Aqui são muitos vocábulos, um conceito muito mais denso. Eu peço até perdão aos irmãos para que de forma inadequada eu passe por eles para poder chegar ainda no versículo 13. Mas dizer aos irmãos que naquela conjunção, por isso o quê? Por que eu devo viver em santidade? Porque o Pai, o Filho e o Espírito Santo me salvou. Porque na salvação eu nasci de novo e agora posso viver na expectativa da volta de Jesus. Na expectativa da volta do meu Senhor. Um nascimento do alto, uma transformação radical, uma obra divina na misericórdia, na regeneração de um velho para um novo homem, a garantia da ressurreição de Cristo, que também nos garante a viver nesta mesma expectativa. E aí, irmãos, ele segue para um teste, se de fato somos salvos, se de fato somos santos. Versículo 6, veja comigo, por isso, lembra? Versículo 13, por isso, a gente está voltando, a base da salvação, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, garantida pela o novo nascimento, e agora, o teste da santificação. Versículos de 6 a 9, nisso exultais,
embora no presente, por breve tempo, se necessário, sejais contristados por várias provações, para que, uma vez confirmado o valor da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro perecível, mesmo apurado por fogo, redunde em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo, a quem, não havendo visto, amais, no qual, não vendo agora, mas crendo, exultais com alegria indizível e cheia de glória, obtendo o fim da vossa fé, a salvação da vossa alma. Sabe qual é o teste da santificação, pastor? Como é que eu sei que eu sou santo? Como é que eu sei que eu estou sendo separado para o pecado? Se você aguenta, quem lembra o sexto sola? Quem lembra o sexto sola? Solapada. E quando o crente, mesmo doendo, ele aguenta. E o apóstolo Pedro diz isso. Você quer saber se você foi santificado? Se Deus, o Pai, lhe escolheu desde a fundação do mundo, se o Espírito Santo lhe regenerou e a obra de Jesus, o sangue de Jesus aspergiu-se em você, você quer mesmo saber se você está aguentando, mesmo sendo um momento difícil, você está aguentando a provação? Veja o texto, irmãos, versículo 6, com alegria. Nisso exultai, embora no presente tempo, no breve tempo, seja necessário que venhamos a passar por várias provações. Veja, irmãos, Deus não tem prazer que passemos por várias provações, mas o texto diz que às vezes é necessário às vezes Deus trabalhar na vida do crente, moendo o crente, para que ele possa cada vez mais exultar na glória de Deus e não na glória dele mesmo. As provações aqui, irmãos, servem como uma prova experimental, empírica, de que você é um crente. No sentido de que você passa pelas provações alegre, exultando, glorificando ao Senhor, como diz aí no versículo 8. E o texto diz no versículo 9, obtendo, por fim, a salvação da vossa alma. A salvação não é apenas um passaporte para a glória eterna. Quando eu digo apenas, não estou tentando, espero não ser simplista, né, reducionista, mas o que eu quero dizer aqui, pastor, eu vou tirar, pode ser? Não quero ser simplista, mas tem muitos crentes que acham que a salvação é apenas um passaporte para o céu. Mais uma vez, apenas entre aspas, isso já é tudo. Mas a salvação, irmãos, é muito mais do que isso. É uma vida transformada aqui. E quando passamos pelas provações, como a gente acabou de cantar, imagina o apóstolo Paulo e Silas, depois de ter recebido um açoite com varas, à meia-noite, irmãos, aqueles homens no tronco, dentro de um calabouço, insalubre, todos cheios de feridas. A Bíblia diz que eles louvavam ao Senhor. Se você quiser, depois veja lá em Atos capítulo 16. Então, como sei, pastor, que esta grande obra da salvação me atingiu? Você é nascido de novo, e em Cristo você tem sido santificado. Pelo Espírito Santo, a sua sensibilidade espiritual tem sido cada vez mais aguçada, e o Pai lhe ama, porque entregou o seu Filho Jesus Cristo para lhe salvar. Então, irmãos, diante disso, vem o versículo 13, não é? Eu sei que a gente passou por muita coisa aqui, eu não tenho tanto tempo para trabalhar agora do versículo 10 ao versículo 12, mas apenas a dizer aos irmãos que no versículo 13, quando ele diz, por isso, portanto, ele está dizendo o seguinte, diante de tudo que a gente já tem em Cristo, o Pai, o Filho, o Espírito Santo, a obra da salvação, a regeneração e até mesmo as provações, que nos mostra que apesar delas temos alegria no Senhor, isso nos deve fazermos com que venhamos a andar em santidade. Então, irmãos, o versículo 13, após essa conjunção conclusiva, essa conjunção que não é explicativa, mas agora ele está apenas
dando os desdobramentos de uma vida que foi salva, que foi alcançada pelo Pai, pelo Filho e pelo Espírito Santo, ele vai dizer aqui, atenção agora, volte ao versículo 13, ele diz, cingindo os lombos do vosso entendimento. Estou lendo na versão corrigida, vou ler agora na versão atualizada, já está aqui na corrigida. Irmãos, aqui é uma expressão idiomática, pela qual na época que foi escrita, na realidade até antes, estudiosos acreditam que essa expressão é muito mais antiga do que aqui o primeiro século. A ideia de cingir os lombos é a ideia de alguém no Oriente Antigo que usava uma roupa comprida, posso dizer assim de forma para ilustrar como que uma grande bata, e se ele fosse fazer uma caminhada longa, ele deveria então pegar aquela bata e ele amarrar, seja na perna ou na cintura, com o cinto, para que ele pudesse ter mais mobilidade e poder andar com mais rapidez. Então a ideia de cingir os lombos do vosso entendimento é a ideia assim, preparem-se, irmãos, não fiquem alheios, não fiquem desapercebidos. A ideia, quando ele diz assim, preparando o seu entendimento, crente, você não pode ficar alheio às coisas que acontecem. A sua chamada é para ser santo. Deus o Pai lhe amou, Jesus Cristo lhe salvou na cruz, aspergindo o seu sangue, o Espírito Santo ilumina a sua mente, a sua alma, lhe regenerou. Nas provações você se alegra no Senhor, então, continua com a sua mente preparada, com a sua mente aguçada, continua com o seu entendimento, olhando para esta grande salvação. E aí ele vai dar, irmãos, dois aspectos, como podemos preparar, ou seja, cingir o vosso entendimento, o nosso entendimento. Veja como diz aí o versículo 13, diz, portanto, cingindo os lombos do vosso entendimento, sede sóbrios inteiramente na graça que vos está sendo trazida na revelação de Jesus Cristo. A palavra sóbrios, irmãos, traz a ideia de alguém equilibrado, de alguém sempre alerta, de alguém que não é facilmente influenciável. Irmãos, como essa palavra bíblica é atual para hoje. Aliás, como a Bíblia é atual, não é verdade? Sobretudo na época da internet, onde os crentes rápido se alarmam por coisas que veem na internet e que não conseguem ponderar com clareza, com sabedoria que vem do alto, com conselho bíblico, com orientação do pastor, da liderança da igreja. O apóstolo Pedro está dizendo, sejam sóbrios, equilibrados, pessoas totalmente centradas, pessoas que não ficam cambaleando para um lado e para o outro, aos alarmes do mundo. E aí, irmãos, preparar a nossa mente para sermos santos é justamente esta ideia de arregaçar as mangas e ser intencionais para nos preparar, e veja o versículo 13, nos preparar para a revelação do Senhor Jesus Cristo. E mais uma vez o tema aparece, final do versículo 2, final do versículo 5 e agora final do versículo 13. Jesus Cristo está voltando, ele vai se revelar, ele vai buscar a sua igreja, a sua noiva, adornada, santificada. Você está preparado? Você está preparando o seu entendimento? Você está sendo um crente sóbrio? Eu pergunto agora para nós hoje. Às vezes a gente nem pensa que Jesus vai voltar. Talvez a gente nessa semana nem pensou sobre este assunto, irmãos. E este assunto nos aponta para a santificação. Enquanto peregrino neste mundo, eu olho para Jesus, eu olho para o alto e digo, Maranata, vem, Senhor. Mas enquanto Ele não vem, mesmo diante das provações, eu sei que Deus me amou, enviou o seu Espírito para me santificar e o Senhor Jesus Cristo me purificou de todo o pecado. Por isso que eu posso preparar o entendimento, para esperar a volta de Jesus. Mas não para por aí. A ordem para a santificação não somente é
Se preparem, sejam intencionais, não fique de braço cruzado. Eu sei que a obra da santificação é uma obra divina, mas também temos parte a isso. A gente viu hoje de manhã sobre as disciplinas espirituais. Então se preparem, mas em segundo lugar, essa preparação, ela traz um aspecto, vamos por assim dizer, negativo, ou como não se preparar. Veja versículo 14 ao versículo 16. Versículo 14 a 16, a Bíblia diz: como filhos da obediência, não vos amoldeis às paixões que tinhas anteriormente da vossa ignorância. Versículo 15, pelo contrário, segundo é santo aquele que vos chamou, tornai-vos santos também vós mesmos em todo o vosso procedimento. Então, do versículo 14 ao versículo 15, o apóstolo Pedro está dizendo, além de vocês se prepararem, vocês devem entender que vocês têm uma identidade, vocês são filhos da obediência, e vocês não podem mais andar como andavam antigamente, amoldados com as paixões que tínhamos no tempo da ignorância. A palavra amoldados significa, irmãos, você entrar em um molde, você entrar em uma forma. Então veja comigo o versículo 14, quando o texto diz: como filhos da obediência, não vos amoldeis às paixões, às concupiscências, aos desejos desordenados, que obviamente outrora dominava o nosso coração, cegava a nossa alma aos desejos que não agradavam ao Senhor. Então, preparando a mente, como filhos da obediência, não podemos mais caber, não podemos mais nos moldar às paixões que outrora tínhamos. Mas agora precisamos perguntar a nós mesmos: então, será que estamos aqui neste padrão, neste paradigma que o Senhor coloca através do apóstolo Pedro? Ou será que nós estamos ainda nos moldando, nos conformando, como diz Paulo em Romanos 12, a este mundo? Em Colossenses capítulo 3, o apóstolo Paulo diz que devemos nos despir do velho homem para nos revestir do novo. Parece que às vezes a gente esquece isso, né? De tirar as vestes do velho homem, e às vezes a gente fica tentando botar aquelas vestes que nem cabe mais no crente, mas ele quer entrar naquelas vestes do velho homem. Então, irmãos, esta imagem ela é muito clara. A santificação, atenção, a santificação é para obediência a Cristo. Tem crente hoje que tem ojeriza da palavra obediência. Fala tanto em liberdade, a liberdade em Cristo. E aí vão para um outro extremo, que eu disse inclusive hoje de manhã, que é inimigo da santificação, que é o mundanismo e é a libertinagem. A ideia de que o crente pode tudo. Eu não vou fazer lista aqui, irmãos, do que pode e do que não pode. Porque a Bíblia ela é tão clara no que se refere a pecados que devemos, de fato, lutar contra eles. Então, eu e você, todos nós temos pecados que precisamos dominar pelo poder da graça de Deus. E não podemos mais nos moldar a esta. Então, não cabe, irmãos, ao crente viver uma vida pela qual ele foi já resgatado e santificado. É a maior incoerência, é o maior desfavor que pode acontecer, é um crente viver segundo os padrões mundanos. Um crente mundano. O fato é que o próprio Tiago disse na sua carta, que aquele que é amigo do mundo se constitui inimigo de Deus. Chama os crentes de infiéis, de adúlteros, porque amam mais o mundo do que ao Senhor. O apóstolo Pedro está dizendo isso aqui. Não devemos andar como antes, mas de fato andar de forma que mostre uma vida transformada. Irmãos, isso é tão importante que o apóstolo Pedro ele vai dizer isso no capítulo 4. Veja comigo, capítulo 4, verso 4. Só um pouquinho aqui mais à frente, quando ele diz:
que os incrédulos, eles acham estranho a maneira como os crentes vivem de forma tão distinta do mundo. Veja versículo 4, o texto diz que acham estranho não correrdes com eles no mesmo desenfreamento da dissolução, blasfemando de vós. Eu não vou ler todo o texto, mas você pode olhar o contexto do que ele diz no versículo 4, mas o que o apóstolo Pedro está dizendo é que os descrentes não entendem porque você não chama palavrão, não entende porque você não mente, que você não dá gargalhada a piadas de duplo sentido. Eles não conseguem entender um jovem cristão que está se guardando para a sua noiva no dia das núpcias. Eles não conseguem entender isso, que para nós é um ponto pacífico, no sentido de que essa é a vontade de Deus. O mundo não entende, mas quando o crente começa a tentar se amoldar com o padrão do mundo, aí, irmãos, não há santificação, e como a gente já viu, sem ela ninguém verá ao Senhor. E aí então no versículo 15, volte ao capítulo 1, versículo 15, o texto vai dizer, seguindo: mas como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em todo o vosso procedimento, em toda a vossa maneira de viver. E agora então ele abrange a vida de santificação. Então, se diante de tudo o que eu falei para vocês, se por causa da salvação, se por causa da obra da regeneração, se por causa até mesmo das provações que vocês estão enfrentando, vocês estão glorificando ao Senhor, esperando Jesus voltar, sendo vocês santos, não conforme o mundo diz, mas como o próprio Deus que chamou vocês é santo, vocês devem ser separados, vocês devem ser distintos em toda a vossa maneira de viver. E aqui, irmãos, existe uma aplicação muito abrangente. Pastor, qual é a área que eu devo me santificar? Em todas as áreas. Não existe 1 centímetro sequer pela qual Jesus não reivindique que é dele. Imagine qualquer área da sua vida. Em tudo que você faça, pertence ao Senhor Jesus Cristo. Porque às vezes nós temos a tendência legalista de achar que santificação se dá apenas em um ambiente de culto como esse. Claro que Deus opera santidade e santificação aqui. Mas quando sairmos daqui, irmãos, esta obra continua em todo o nosso procedimento. Toda a nossa maneira de falar, a nossa maneira de agir, os nossos pensamentos, as nossas afeições. Precisamos, irmãos, nos santificar. Eu sei que às vezes esses temas são sensíveis, mas pode ser que você tenha baixado a guarda. Pense na sua vida quando você se converteu. Talvez você achava muito ruim, um absurdo, pessoas chamarem palavrão, pessoas terem procedimentos inadequados, mundanos, pelo qual era sensível à sua alma. Passou-se o tempo e agora você transige com o pecado, você até gosta. Quando você escuta, quando você se percebe no meio de ímpios, às vezes você tem até um certo prazer. Isso não é santificação, irmãos. Isso é um flerte com as paixões que há neste mundo. Ah, pastor, mas se a vida do cristão é essa, então é muito difícil. É verdade, irmãos, é muito difícil mesmo. Por isso que é uma obra divina. E por isso que o Senhor Deus, Ele nos providenciou meios pela qual venhamos a viver na graça dEle, como diz a carta de Paulo a Tito, que a graça de Deus nos educa para vivermos neste mundo. É necessário, irmãos, que venhamos a fazer uma avaliação na nossa vida. Se a Igreja Batista Regular em Queimadas quer viver uma vida de santificação, você deve olhar para toda a sua vida, para todos os aspectos da sua vida, desde os aspectos mais triviais,
talvez até frívolos, até inadequados, para que haja arrependimento, quebrantamento, transformação de vida. Porque não deve haver espaço, irmãos, para transigência, para o molde, para estarmos flertando com pessoas que não amam a Deus. Talvez você, jovem crente, gosta mais da presença de amigos ou amigas descrentes do que os crentes, porque talvez os crentes lhe repreendem em amor, falam da alma, falam da vida eterna, falam de evangelismo, e talvez a sua alma tenha estado enfadado com isso, e por isso que você gosta mais das conversas dos ímpios. E não é somente para os jovens, irmãos, para os homens, para as mulheres, para todos os nossos ambientes, para todos os nossos relacionamentos. Irmãos, veja comigo o versículo 14. Como filhos da obediência, ou como filhos obedientes, não vivam conforme as paixões que vocês tinham anteriormente. Isso era a época da ignorância. Pelo contrário, irmãos, para sermos santos, devemos ser santos em todo o nosso procedimento. Isso não é legalismo, isso não é radicalismo, isso é amar a Deus. Isso aí está sendo moldado à semelhança de Cristo, como as crianças belamente cantaram, e cantaram até 2 vezes, não foi? De vez em quando a gente pode pedir para que alguém chegue atrasado para cantar de novo, é tão bom. Mais de Cristo eu quero. É lindo esse hino que as crianças cantaram, eu fiquei tão emocionado. Mais de Cristo, menos do mundo, irmãos. Somos peregrinos, forasteiros. Não pertencemos a este mundo que jaz no maligno. Mas somos santificados para sermos santos, porque aquele que nos chamou é santo. Aquele que nos chamou é santo. O versículo 17, irmãos, eu vou chegar nele por último agora. Poderíamos até seguir, mas não quero fazer, porque tem muita coisa aqui mais consistente e precisaria de mais tempo. Mas o versículo 27, o apóstolo Pedro traz para o assunto da santificação, um assunto pouco falado em nosso meio, pelo menos eu digo da minha realidade. Talvez o pastor Pedro, eu estou falando de mim como pastor, às vezes eu me percebo não falando muito sobre isso, que é Deus nos julgando. Você sabia que Deus há de julgar os crentes? Olha o versículo 17 comigo, eu vou ler na versão atualizada, versículo 17. E se vocês invocam como Pai aquele que sem parcialidade, sem acepção de pessoas, julga segundo as obras de cada um, vivam em temor durante o tempo da vossa peregrinação. Aí de repente Pedro traz um assunto que é Deus não tem acepção de pessoas, e Ele há de julgar a todos, sim ou não? Agora, irmãos, muita calma aqui, porque este julgamento não é para a condenação. O crente não pode mais ser condenado, porque ele está seguro na salvação que Cristo ofereceu no Calvário, no poder da ressurreição, na promessa da vida eterna. Isto está garantido, é a nossa posição como santos, santificados de forma posicional, mas de forma progressiva. Precisamos nos avaliar, precisamos então provar de fato se estamos na fé, irmãos. E a Bíblia diz, tanto em Romanos como em 2 Coríntios, que nós vamos comparecer ao tribunal de Cristo, os crentes, para poder oferecer aquilo que Ele nos confiou. Então, irmãos, ao entendimento que o Senhor nos julgará, Ele passará um fogo prescrutador, purificador nas nossas obras. E entenda, essas obras não é para a salvação, mas para receber do próprio Senhor as recompensas, por assim dizer. Precisamos entender que a santificação também é uma questão de prestação de contas. Olha o versículo 17.
É como se ele estivesse argumentando: já que vocês invocam o Pai é aquele que é santo, sede santo porque eu sou santo, versículo 16, então já que vocês invocam o nome dele que é santo, conforme a oração modelo, né? Que o nome do Senhor é santo, santificado seja o teu nome, separado de qualquer imperfeição, é o nome do Senhor. Então, se vocês invocam o nome do Senhor, que sem acepção de pessoas há de julgar, segundo as obras de cada um, então crentes, então peregrinos, vivam, veja o versículo 17, com temor durante o tempo da vossa peregrinação, como se fosse prestar contas ao Senhor, irmãos. Então a gente não faz para o pastor, a gente não faz para o pai, a gente não faz para a mãe, a gente não faz para o marido. Sim, essas esferas de relacionamento são importantes, mas sobretudo a gente faz para Deus, é para o Senhor. Ele é digno do nosso melhor, irmãos, porque sem acepção de pessoas Ele há de julgar. Ele sabe as nossas intenções, Ele conhece o fundo do nosso coração. E quantas vezes, irmãos, somos hipócritas, falsificamos uma piedade, uma santidade que não tem existido, é apenas uma casca. Já ouviu falar do santo do pau oco? Eu falei alguma besteira aqui? É o santo do pau oco. Se tocar, o bicho se desmancha. Oh, irmãos, o Senhor conhece. Não foi isso que Ele disse às suas igrejas em Apocalipse? Eu conheço vocês. Eu conheço a obra de vocês, eu conheço a intenção de vocês. Ofereçam-se como então um instrumento de santidade para mim, porque eu sou digno disso. Irmãos meus, eu quero concluir a dizer o seguinte: sejamos santos, amém? Porque aquele que nos chamou é santo. Ele não somente é santo, mas Ele é santo, santo, santo. Ele nos exige santidade. Ninguém pode chegar na presença dele sem ter sido tocado, purificado. Por isso que Ele providenciou a salvação bendita, a purificação dos pecados pelo sangue de Jesus, a regeneração pelo Espírito Santo que habita em nós e nos santifica, nos traz consciência do pecado, a comunhão com os santos, a palavra de Deus que nos exorta, que nos faz nos moldar, não conforme as paixões do mundo, mas a nossa mente, o nosso entendimento sendo transformados à semelhança de Jesus, vivendo nesse mundo como estranhos, como peregrinos, como pessoas que de fato são estrangeiras, mas que pensam nas coisas lá do alto. Como disse o apóstolo Paulo em Colossenses capítulo 3, pensai nas coisas do alto. Tem muito crente pensando nas coisas daqui da terra. Não estou dizendo que não há espaço, irmãos, porque estamos no mundo, mas que o nosso coração não esteja aqui. Sim, nossos pés de barro ainda aqui, sim, lutando contra o pecado, sim, mas dizendo: volta, Senhor, porque um dia eu prestarei contas a Ti. Tudo o que eu pensei, tudo o que eu falei, tudo o que eu fiz, o Senhor vai passar pelo fogo e vai saber se foi para a glória do Senhor ou não. Que habite ricamente a palavra do Senhor em nossos corações, irmãos, para que possamos suportar uns aos outros no temor do Senhor, como peregrinos, como filhos de Deus, neste mundo maligno. Meu desejo, a minha oração é que as nossas igrejas, em especial a Igreja Batista Regular em Queimadas, sejam santos no mundo, que vivem no mundo, mas como peregrinos vivendo em santidade ao Senhor. Fácil não vai ser, lutas serão travadas, o inimigo vai se levantar, mas maior é aquele que nos chamou à santificação do que aquele que vai investir contra as nossas almas. E é nessa graça e nesta fé, irmãos, que devemos permanecer, em nome de Jesus. Amém e amém. Obrigado, Senhor, por Tua palavra.
e por esta clara exortação do apóstolo Pedro à igreja, para a sua época e para nós hoje. Por causa da salvação do Pai, do Filho e do Espírito Santo, por causa da obra da regeneração, por causa da volta de Jesus, por causa até das provações, que podemos ficar alegres em meio a tão grande provação, podemos viver neste mundo em santidade ao Senhor, porque para isso o Senhor nos chamou, para isso o Senhor nos fez filhos, para obedecer ao Senhor, não sendo moldados às paixões que outrora tínhamos, mas o molde é Cristo, as vestes, as novas vestes, é as vestes do novo Adão, para sermos santos, porque o Senhor é santo. Que possamos olhar todos esses incentivos para a santificação na expectativa de que havemos de prestar contas com o Senhor. O Senhor há de nos julgar, o Senhor conhece as nossas intenções, as nossas motivações, o Senhor sabe o que passa no nosso coração. Então, Senhor, nos ajude para cada vez mais buscar a Cristo, a sua cruz, e Ele ser a nossa glória. Para que esta igreja viva em santidade, os jovens, os homens, as mulheres desta igreja, os casais, as famílias, aonde eles estiverem, nas suas relações particulares, em família, em negócios, no dia a dia, que eles sejam santos, peregrinos neste mundo, temendo ao Senhor, para que a glória de Jesus se manifeste. E quando Jesus o Santo se manifestar, venhamos a regozijar em sua presença e para sempre santificados seremos no Senhor. É assim que nós oramos, agradecidos, Deus, por mais um ano de vida a esta igreja. Opera a santidade aos servos teus aqui e opera a salvação para aqueles que ainda não têm Jesus e não podem viver em santificação ao Senhor. E que a obra da salvação também, o milagre da salvação, seja operada nos corações aqui. É no nome de Jesus, o Santo de Deus, que nós oramos. Amém e amém.